Instituto de Pesquisa em Sistemas de Potência aqui nos Estados Unidos. Ele é responsável pelo OpenDCS, por exemplo, então uma ferramenta que vocês vão utilizar é hoje do EPRI. E faz 3 anos que eu trabalho aqui no EPRI, já 3 anos. Eu fiz graduação e mestrado na Escola Politécnica da USP, tá bom? E desde 2015 eu venho trabalhando com o OpenDCS, né? Fiz ali meus primeiros vídeos no YouTube em 2015 e já são 7 anos, então, com experiência com o OpenDCS. Minha ideia hoje aqui é passar para vocês um conceito, esse conceito que é muito importante hoje para as distribuidoras, né? O hosting capacity, ou a capacidade de acomodação do seu circuito, você calcular isso, hoje está se tornando uma peça fundamental dentro ali dos processos das distribuidoras, né? Um tempo atrás, o fluxo de potência era o processo fundamental, porque com o fluxo de potência você conseguia estimar qual era o carregamento nos condutores, por exemplo, na hora de pico ou de ponta, não lembro em português o correto, mas você sabia o carregamento máximo do seu alimentador, se fazia fluxo de potência, e você ia verificar se a corrente estava acima do que o condutor ele tinha como capacidade, certo? Passou o tempo, então, de começar essa adesão ou essa penetração de recursos energéticos distribuídos, tá? E aí teve todo um problema de não coincidência de carga e geração. Se você for pensar em sistemas fotovoltaicos, em geral eles estão girando perto do meio do dia, só que naqueles alimentadores residenciais, os consumidores vão estar consumindo durante a tarde, certo? Então não tem uma coincidência muito bem com o máximo da geração e máximo de consumo, surgindo aí problemas do ponto de vista de acomodar essa nova geração, porque dependendo da quantidade que você coloca de GD, né, vamos falar de sistemas fotovoltaicos, por exemplo, você pode estar em algum momento do seu dia gerando fluxo reverso, tá? E se a gente voltar para as leis de Ohm, se você tem uma corrente seguindo no sentido contrário do seu alimentador, eu não sei se vocês têm uma noção, vou mostrar já para vocês alguns plots, mas no sentido normal, né, nos alimentadores, em geral, eles são todos radiais, saindo potência da subestação até a sua casa. Então, a corrente ela tem essa direção, subestação até a sua casa, tendo as quedas de tensão. Então, você sempre vai ver a tensão, né, o que a gente chama perfil de tensão, por uma um fluxo de potência, meio que caindo, tá? Com um ângulo descendo, assim. Pode acontecer de você ter elementos que a gente utiliza para tentar corrigir níveis de tensão, aí talvez a gente fale um pouquinho dele já, e aí ele consegue, de certa forma, corrigir um pouco essa queda. Agora, quando você tem um fluxo de potência reverso por conta desse excesso de geração, a sua corrente começa a fluir do meio do alimentador para a subestação. E aí onde ocorrem todos os problemas, tá? Dependendo de quanto você tem de fluxo reverso, você começa a ter sobretensão, porque agora a queda de tensão, se a corrente está indo para o outro lado, ela começa a ficar invertido, tá? E aí vocês vão ver uns plots que eu vou mostrar para vocês. Dependendo da quantidade de potência que você está mandando no sentido reverso, você começa a ter problemas de sobrecarga nos seus alimentadores pelo excesso da geração, não mais pela carga. Então agora, as distribuidoras, elas estão, né, em geral, dependendo da quantidade de geração que você tem, ela tem que olhar para os dois extremos. Antes ela só olhava para um. Qual extremo? Máxima carga, sentido subestação consumidor, e ali eu calculava a queda de tensão, via se tinha problema de tensão, de sobrecarga, etc. Hoje, ela tem que fazer tanto isso, porque se você tem muito sistema fotovoltaico, como eu disse, ele não auxilia você na hora de ponta do seu circuito, que para circuitos residenciais é perto da noite. No entanto, você tem o meio do dia ali, que agora está com fluxo reverso. Então, a distribuidora hoje está com um problema de olhar nos dois casos, tá? O que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é realmente uma análise de capacidade de acomodação, quanto a gente consegue acomodar no nosso circuito, tá certo? E a minha visão é do circuito para dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou assumir que eu tenho um P, uma penetração. Agora, se essa penetração é por inversor, por máquina síncrona ou o que seja, não importa. Importa que eu tenho um P. Com esse P, eu analiso qual que é o impacto desse P dentro da minha rede. Tá bom? Falei bastante. Eu acho que estou trabalhando, escrevendo um paper sobre isso. Hoje eu sou o líder o responsável pelo desenvolvimento da ferramenta que a gente tem. Então, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui 3 horas. Passar aqui o próximo slide, então, deixa eu só passar aqui. Então, tem aqui uma agendinha para a gente seguir, tá?
primeiro passar para vocês os fundamentos do que seria esse cálculo de capacidade de acomodação, apresentação em inglês, que eu peguei aqui do EPRI, tá? Vou falar um pouco da evolução histórica aqui de como as distribuidoras começaram a ter que usar esse tipo de análise e como essa análise se modificou para tentar se tornar uma análise um pouco mais rápida do que inicialmente foram feitos, né? As metodologias iniciais. E eu vou mostrar para vocês aqui a nossa ferramenta, vou rodar ela com vocês, para vocês terem uma noção do né, depois que eu tentar falar aqui 35 minutos, eu vou mostrar em 10 minutos a ferramenta em ação, para vocês terem uma noção e quando forem fazer os trabalhos de vocês, pô, acho que eu me inspirei com aquela ferramenta e tal, consigo fazer alguma coisa parecida. Beleza? Então, e de novo, pessoal, se vocês tiverem dúvida, né, a gente está aqui, pode me parar e fazer a pergunta, tudo bem? Então, aqui um pouco do contexto dessa cálculo de capacidade de acomodação, que a gente chama de hosting capacity. A gente percebeu que o hosting capacity não é só uma análise em si, ele é basicamente um processo que começa desde dos dados, e aí acho que um ponto bem importante que vocês vão verificar se vocês, né, terminando engenharia, forem trabalhar numa distribuidora de energia, vocês vão ver que os dados ou as informações que elas têm para modelar as redes não são tão perfeitas, né? Então, assim, dependendo de como a distribuidora está no seu caminho ali de qualidade dos seus dados, na construção dos seus dados, o Brasil até tem uma iniciativa interessante que a ANEEL obrigou as distribuidoras a criar uma base de dados, uma BDGD, e aí ali eles têm que trabalhar para melhorar para o cálculo de perdas técnicas, então talvez ali tenha ali um caminho para criar um padrão no Brasil. Mas os dados são importantes. Se você não tem direito às informações da sua rede, se você não tem impedância das suas linhas, você não consegue fazer fluxo de potência, você não consegue fazer análise, tá bom? Então, dependendo de como a distribuidora tem os seus dados, ela tem que fazer algum tipo de regra, como eu não sei falar em português, por exemplo, ela não tem informação dos seus alimentadores, de alguma forma ela tem que estimar pela conta de luz, que ela sabe, ela sabe, qual que seria a capacidade de acomodação numa subestação. Então, ela tem que criar alguns métodos que não se baseiam em fluxo de potência para tentar estimar de uma forma melhor, né, dado que ela tem, para definir o que seria a capacidade de acomodação. Os dados, eles são bem importantes, mas acho que o mais importante de todos é a aplicação. Porque quando você roda sua capacidade de acomodação, a gente vê 3 grandes tipos de aplicações. A primeira é auxiliar naqueles pedidos de conexão. Então, a gente fala em inglês developers, né? Aquele pessoal que verifica um lugar na rede, ele quer fazer um pedido de conexão. Você consegue, então, usar o cálculo de capacidade de acomodação de tal forma a auxiliar esse processo do pedido e acelerar esse processo, tá? Então, nesse caso, por exemplo, é interessante você calcular a capacidade de acomodação considerando o pior cenário possível. Porque se você disser o seguinte, ó, o meu pior, e isso eu vou já comentar que ele varia ao longo do tempo, varia por diversos fatores, mas se eu garanto para você que naquele ponto do meu circuito, o meu pior hosting capacity é 2 megawatts, se você coloca 2 megawatts ali, você não vai ter nenhum tipo de problema no seu circuito, tá? Então, a aplicação define também como que você vai fazer a sua análise. De novo, para pedidos de interconexão, a gente quer olhar o pior cenário possível. A gente também tem formas de criar mapas, tá? Se você, já acho que eu consigo abrir para vocês, tem um mapa em New York. Lá em New York, eles têm, né, você abre o Google Maps, acho que é o Google Maps que eles estão usando, e em cima do Google Maps tem uns circuitos. Você clica nas barras e você verifica qual que é a capacidade de acomodação em cada barra. Então, a mesma coisa, é interessante para as distribuidoras informar o pior hosting capacity possível, que é aquele no qual você garante que não vai existir nenhum tipo de problema no seu circuito para todo o tempo que foi definido, 1 ano, 2 anos, etc. Tá? E uma terceira aplicação que está crescendo bastante para planejamento. Então, às vezes você, por exemplo, hoje, né, acho que é um ponto bem importante, os carros, né, os veículos elétricos tá tomando, né, tá se tornando popular, especialmente aqui nos Estados Unidos, e existe a chance, por exemplo, de grandes empresas
por exemplo, o FedEx aqui nos Estados Unidos, que é o Correios no Brasil, decide de um dia para o outro trocar toda a frota para frota elétrica. A Amazon pode trocar toda a frota para frota elétrica de um dia para o outro. Então, a gente tem que calcular a capacidade de acomodação, e aí é um ponto bem interessante, que capacidade de acomodação, quando a gente está falando e discutindo, não é só para GD, tá? Não é só para geração, mas é também para carga, nesse caso, os veículos elétricos. Então, a gente tem que, a distribuidora em si, ela tem que ver o território dela, né? E fazer um cálculo rápido, que ela consiga identificar, de forma rápida, quais alimentadores ela teria maior problema para fazer, por exemplo, a integração desses veículos elétricos. Então, um caso interessante é, talvez ela faz toda a análise do seu território inteiro, e um território pode ter 800 mil alimentadores, tá? Então, você não pode ficar fazendo um alimentador com muito detalhe, tem que ser alguma coisa muito rápida. E aí você começa a mapear onde estão essas grandes empresas, e mapear grandes empresas e alimentador. Começar ali a fazer tomar decisões de como melhorar seus alimentadores, agora tendo como input, né, o resultado do hosting capacity. Então, perceba que o hosting capacity hoje ele está se tornando algo muito importante para o distribuidor, porque isso faz a distribuidora tomar decisão em como ela vai investir e vai melhorar a sua rede, tá bom? Rafael, tu tem alguma dúvida? Não sei se está com o microfone aberto aqui. Ai, desculpa, foi sem querer. Achei que ia falar. Tranquilo. Mas fica à vontade, tá bom, pessoal? Eu tô falando. Agora, eu falei do processo, e uma definição de hosting capacity é a capacidade de acomodação, o resultado da capacidade, né, esse resultado é uma estimação, tá? Uma estimação de quanto você consegue colocar de geração ou carga no seu alimentador sem que ele impacte nenhuma questão de qualidade de energia e confiabilidade, tá? E você não pode trocar nenhuma configuração ali do seu circuito. Então, por exemplo, se você tem os seus reguladores, seus capacitores, as configurações deles precisam estar intactas. Você não tem que ter nenhuma ação no seu circuito, tá? E você não precisa fazer nenhuma melhoria nele. Você não precisa pôr nenhuma outra linha, você não precisa melhorar o tamanho do transformador. Então, do jeito que o seu alimentador está hoje, o quanto ele consegue acomodar, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, qual que é o processo, né, desse cálculo de capacidade de acomodação. Primeiro, acho que o ponto mais importante é ter o alimentador, tá, o modelo do alimentador, definir quais seriam as configurações que você vai utilizar durante esse processo, e acho que eu consigo falar um pouquinho disso já com vocês, e quais são os critérios que você quer considerar. Critérios a gente vai pensar em todos os que a gente chama feeder metrics, que são métricas de performance do alimentador. Por exemplo, sobretensão, a gente vai calcular hosting capacity para sobretensão, vamos calcular hosting capacity para sobrecarga. Então, assim, sobretensão eu vou calcular qual que é o máximo P, ou a máxima potência ativa, ou penetração, que eu consigo colocar no alimentador, sem que haja sem que a tensão esteja acima do meu limite, que é 1,05, por exemplo, tá? Sobrecorrente, por exemplo, qual que é o máximo valor de P que eu consigo colocar no meu alimentador, sem que nenhum equipamento observe um carregamento maior do que seu nominal, tá? Vamos calcular, talvez, para desvio de tensão. Então, qual que é o tamanho do P, que P que eu tenho, que eu posso colocar no meu alimentador, sem que o desvio de tensão, ou quanto esse P altera a tensão do seu alimentador, tá? Acima de 3%. Então, você consegue calcular capacidade de acomodação para diversos critérios. Critérios de proteção, critério de fluxo reverso, critério de operação de regulador, etc. Tá? Então, se define isso, e aí o processo é simples. Ó. O processo eu coloco o nível de penetração I, tá? Imaginemos 100, faço o fluxo de potência, pergunto se existe a violação. Então, no meu caso, se eu for fazer um exemplo mais claro, que é sobretensão, eu pergunto, tem sobretensão? Não, aumenta a penetração e assim por diante. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho um alimentador, tá? Eu vou calcular a capacidade de acomodação em uma barra única. Então, escolho a barra B. Naquela barra, eu coloco 100 kW. Eu, então, faço o fluxo de potência. O fluxo de potência me fornece tensões, tá? São resultados ali, né, circuitinhos elétricos. E aí, a minha tensão, por exemplo, máxima que eu tenho no meu alimentador, quando eu olho meu alimentador inteiro, é de 1,02.
Aí eu faço a pergunta aqui, 1,02 é maior do que o meu limite, que no meu caso eu vou falar aqui para vocês é 1,05? Não, não é. Então eu aumento essa penetração. De 100 vai para 200. Faço fluxo de potência, pergunto, aí ele me responde, 1,03 é maior que 1,05? Não, aumento de novo. E eu vou fazendo esse processo até, por exemplo, chegar em 2 megawatts. Faço o fluxo de potência e pergunto qual que é a tensão máxima. A tensão é 1,051, que é maior do que 1,05. Então, 2 megawatts é o valor que eu tive a experiência da violação, tá? Então, como hosting capacity, a gente define um valor anterior, e aí está associado ao step que você escolheu, estava falando 100 kW, então o meu caso aqui vai ser 1.900 kW, tá? 1.9 megawatts. E esse é o processo, pessoal. Tem vários detalhes, lógico, dentro disso aqui, mas a ideia é essa, basicamente, o método precisa ali de fluxo de potência. Alguma dúvida aqui? Acho que é importante, talvez, parar e ver se vocês entenderam essa questão do fluxograma aqui que eu mostrei para vocês. Posso fazer a perguntinha? Diga, Gilberto. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí ao Paulo, já conheço de outra live aí, me interessei bastante, estou participando. Você falou que você vai carregando a potência e analisa a tensão. Aí eu fiquei uma dúvida, mas não é a corrente que ela vai ser um fato aí que tem que ser observado para não ultrapassar a capacidade do alimentador? Isso, então assim, você faz para cada critério esse processo. Então, um critério, você, por exemplo, que eu acabei de comentar, vou calcular a capacidade de acomodação para sobretensão. Então, o meu resultado aqui foi 1.900 kW para sobretensão, tá? Aí eu faço esse processo de novo. Eu faço esse processo agora para carregamento. Então, o que eu aumento 100 kW? Eu faço fluxo de potência, eu vejo qual que é o maior carregamento em qualquer um dos elementos do meu circuito e pergunto, esse carregamento é maior que 100%? Ou o nominal do equipamento em si? Não, aumento. Até, por exemplo, eu chego em 1.100 aqui. 1.100 eu faço o meu fluxo de potência e verifico que eu tenho um elemento, pelo menos, com 110%. Então, eu falo, ali é o problema, 1.100 volta um caso. Então, aqui eu teria dois valores de hosting capacity. Para sobretensão é 1.900 e para sobrecorrente é 1.000. Agora, quando você for informar num mapa ou um pedido de conexão, você vai provavelmente usar essas duas métricas, com certeza. Então, no final, o hosting capacity vai ser o menor valor desses dois, 1.000, tá? Porém, você pode ter outros critérios aqui, proteção, que a distribuidora não decide usar para decidir fazer o pedido de conexão ou para jogar no mapa, tá? Então, acho que essa é uma boa pergunta. E aqui é um ponto interessante, que já a gente vai entrar. Por que eu faço separado, tá? E a gente vai discutir melhor. Porque você poderia fazer tudo ao mesmo tempo aqui, chegar em 1.000 antes de na tensão, né? Você chega primeiro em 1.000 por causa da sobrecorrente, não na tensão. Mas a gente já vai discutir a razão disso, beleza? Tem uma pergunta do Pedro. Pedro, tu quer ligar o microfone e fazer a tua pergunta? Não sei se ele está com o microfone, mas colocou assim, manter o histórico de todos os valores anteriores, caso precise diminuir mais. Diminuir mais... Eu não entendi a tua pergunta. Tu diz de quando tu vai escolher tu vai aumentar ao longo do tempo, quanto tempo, uma janela de histórico, talvez, que precisaria manter? Eu acho que talvez, vamos ver se eu peguei a ideia. Ó, quando eu fiz o meu exemplo aqui... Caso volte a violar no valor que está. Então, você calculou 2.000, né? 2.000, você teve o problema. Você vai definir, então, como o valor de capacidade de acomodação, o valor anterior que você tinha calculado, e aí a diferença é o passo de penetração que você usa, tá? Eu estou usando 100 kW. Então, o valor pode estar aqui no meio, mas aí eu não vou nesse detalhe, e aí que é um caso importante, tá? Vocês vão ver quando... vocês vão para a distribuidora e vão trabalhar com distribuição, às vezes, esses 100 kW... Se é 200 a diferença, tipo, começa a não fazer muita diferença, tá? Então, você não precisa ter valores muito bonitinhos para chegar, que é o exato que me dá um 0,5. 100 kW está ok, e aí você pega o anterior, tá bom? Então, você só lembra o anterior, você não precisa ficar lembrando todos, né? Mas aqui, se o passo é idêntico, você lembraria todos.
Só para clarear um pouco para o Gilberto, a gente tem limites dos condutores de corrente, mas também tem o limite por exigência da ANEEL para qualidade de energia, né? Então a tensão ela não pode ultrapassar um limite superior e inferior, senão tem problemas, inclusive de frequência, de proteção, uma série de coisas. Então até os equipamentos elétricos na nossa casa não vão funcionar de maneira adequada se a gente não tiver a tensão correta, né? Então por isso que é um dos critérios aí adotados. Obrigado. A minha experiência também a gente cuidava isso, né? A qualidade, né? Da tensão, né? E frequência também, né? Aí frequência, aí começa a fugir um pouco assim do que as distribuidoras hoje estão usando, tá? Que vai aí para uma análise mais dinâmica. Em geral aqui tá tudo no steady state, tá? Tudo em regime permanente sinusoidal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, olha só, eu tenho meu alimentador, tá? Imagine, aqui tem um gerador existente, mas depois a gente conversa sobre ele. Se eu pego esse meu alimentador e faço o fluxo de potência em duas condições, peak, que é a hora de ponta, né? E a hora fora de ponta. E eu pego o perfil de tensão é o valor da tensão ao longo do tempo, tá? É como se eu fosse em cada barrinha do meu circuito aqui, pegasse o valor da tensão. Então, aqui eu tenho é um circuito trifásico, tá? Então, eu pego o valor da tensão e ploto. Então, preto é fase A, preto é fase A, vermelho é B e azul é a fase C, tá? Então, eu tenho o meu perfil de tensão, que é ao longo da distância. E se eu uso o fluxo de potência no pico, como tem muita carga, olha só a queda de tensão. Eu saio de 1,04 aqui no início do alimentador, que está fixo, tá? E eu chego a quase 0,96. Se eu vou para off-peak, que seria a hora de fora de ponta, onde não tem muita carga, olha só o perfil de tensão, ele fica muito perto ali do 1,04, tá? Beleza. Então, olha só, se eu pego agora e faço o cálculo da capacidade de acomodação, eu vou começar a incluir nova geração, e eu começo a olhar no momento de ponta, tá? Olha só, começo com 250 kW, eu estou colocando o gerador, já vocês vão ver onde eu estou colocando. Não mudou muita coisa, coloco 1750, olha só, coloquei ele aqui, tá? Nessa distância. Olha só como o meu perfil já aumentou, e você já começa a ver aqui, ó, uma inclinação ao contrário, ou seja, nessa região do alimentador, eu estou tendo fluxo reverso. Então, por isso que a tensão começa a ficar ao contrário, tá? E aí, se eu aumento um pouco mais, 3.000, olha só, estou quase chegando no que eu chamei de limite, que é 1,05, tá? Nesse meu desenho. Então, com 3.000, eu estou quase lá. Com 3.250, que é meu passo, eu violei. Então, minha capacidade de acomodação é de 3.000. Mas, olha, eu estou olhando para uma nova geração quando eu considero o horário de ponta. Eu posso informar 3.000? Vamos ver agora num caso um pouquinho diferente. Vamos fazer a mesma análise, mas considerando a hora fora de ponta. Então, é esse perfil de tensão que a gente tem. Esse é o circuito, não tem muita carga. Coloco 750, onde eu já estou aqui, ó, perto do meu 1,05. Coloco 1.000, coloco 1.250, ou seja, 1.000 seria a minha capacidade de acomodação. Então, nesse caso, o que eu estou mostrando para vocês? Se vocês forem ter que informar um valor para o pedido de conexão, e aí você está com um circuito aqui, por exemplo, que a geração fotovoltaica está mais associada a fora de ponta do que ponta, tá certo? Porque você tem que saber agora qual que é o momento, você vai informar 1.000. Se você falar, não, eu tenho um gerador que eu consigo controlar, ou esse circuito aqui, a hora de ponta é no meio-dia, você poderia informar 3, tá? Então, assim, você sempre vai tentar pegar o valor que limita essa sua análise. E aqui você percebe que a gente está olhando o alimentador em extremos de condição de carga para a gente poder fazer essa análise, tá bom? Então, de novo, primeiro ponto, o resultado da capacidade de acomodação varia de acordo com a carga. Só que você tem que ter um senso crítico de tentar informar nessa coincidência de geração máxima e qual carga estaria naquele momento, beleza? Um outro ponto importante agora é, se você tiver já geração do seu alimentador, o que eu mostrei para vocês foi, mostrei um circuito sem nenhuma geração existente. E agora, você tá vendo que está crescendo a geração já no nosso circuito?
como que eu calcularia a capacidade de acomodação considerando já uma geração? Então, imagina, eu tenho meu circuito, considero, então, uma geração de 750 kW. Se você olhar o perfil de tensão, nesse caso, na hora de ponta, você percebe que quando eu considero meu gerador existente, tá? Ele já está no circuito. Meu circuito aumenta um pouquinho. E aí, quando agora eu vou calcular minha capacidade de acomodação para uma nova geração, tá certo? Uma nova geração, a gente já percebe que nossa capacidade é 2.250. Olha só, antes, para a hora de ponta, a gente achou 3.000, certo? 3.000. Agora, considerando uma geração que já está lá, foi para 2.250. Lógico que o circuitos elétricos não são tão lineares, tem vários equipamentos de proteção, mas olha que interessante, nesse circuito simples aqui, do jeito que a gente fez o exemplo, eu coloquei 750 como nova geração, como geração existente. Então, a minha capacidade, que era 3, foi para 2.250. Isso dá algumas receitinhas de bolo para a gente, tá? A gente pode fazer algumas continhas, né, de cabeça para ver o que está acontecendo, mas foi basicamente isso, onde eu tinha 3. Hoje que eu já considero uma existência de 750, eu consigo 2.250. Não é tão simples assim, mas é interessante a gente ter essas noções na cabeça, tá? Beleza, então você percebe que você tendo nova geração ou geração existente dentro do seu circuito, limita a capacidade de acomodação de nova geração, tá? Isso é legal, Paulo. Sabe o quê? Quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, pega o Rio Grande do Sul e tem empresas, eu sei que assim, na Serra Gaúcha, os alunos de engenharia, eles têm uma veia empreendedora bastante forte, assim, é o maior polo metal mecânico da América Latina. E aí o pessoal quer, assim, logo cria uma consultoria, já cria uma empresa, e tem muita gente que, por exemplo, entra na área de solar fotovoltaica, né? E aí, dependendo do local onde eles vão focar essa empresa, já está saturado, né? Sim. Então, Sim. Isso já nos diz, né, que, bom, dependendo para qual local que tu vai, tem locais do Rio Grande do Sul pouco explorados e tem locais que já estão saturados, que seria esse 750 existente ou não, digamos, né? Sim, sim. Isso limita, né? Isso limita bastante ali a capacidade que você tem remanente, né? Acho que o Gilberto e o Guilherme perguntaram, não sei se vocês querem falar, pessoal. Se não atrapalhar a linha dele, né? Não quero atrapalhar. Sobre os horários de ponta, né? Nós aqui no Brasil, ainda pela formal, que o horário de ponta às 19 horas, mas até onde eu tenho observado na prática, devido um fator sistemas de climatização cada vez crescente ligado, na prática, o nosso estouro aqui é 15 horas, né? Só que formalmente o nosso horário de ponta é 19 horas. A Bibiana pode confirmar para mim aí, né? Então, eu vejo assim que, teoricamente, nós estamos ainda lá com as tarifas, aqui a verde, azul, 19 horas, horário de pico, mas na prática, e o último, não foi blackout, mas é que o sistema integrado começou a se desativar, que aconteceu, foi em janeiro, acho, de 2015, né? Foi exatamente às 15 horas, né? Onde a nossa demanda maior aqui, no meu entendimento, é nesse horário, né? Que não é mais o chuveiro que é ligado lá nas residências, 19 horas, o pessoal saindo. A Bibiana pode contrapor, sei lá, tem informação diferente para mim, mas estou vendo isso. E nos Estados Unidos, qual é o horário de ponta, Ana Paula? Eu acho que é bem parecido, né? Tem muito, assim, depende muito da região também. Eu não tenho muita, assim, a gente tem um projeto aqui, eu não estou muito perto dele. A galera está estudando dados de medições inteligentes dos consumidores e criando alguns padrões, mas eu não saberia dizer aqui uma regra, dizer que seria 3 da tarde ou algo do tipo. O que eu percebo o pessoal comentando é que depende, tá? Depende realmente do tipo de alimentador. E depende muito também se aqui é inverno ou verão, porque existe uma diferença tremenda na temperatura, que no Brasil, em São Paulo, na minha experiência, era sempre muito constante, né? Então, talvez a variação de acordo com season, em português, estou esquecendo, verão ou inverno, acho que não é tão
crucial como aqui, tá bom? Mas eu não saberia dizer. Mas do ponto de vista de hosting capacity, você então, como engenheiro lá da distribuidora, você que vai decidir aonde você vai escolher, por exemplo, para geração fotovoltaica, meio-dia é o máximo dela, eu consigo identificar qual é a carga que eu tenho no meu alimentador ao meio-dia? Consigo. Tá bom, então eu consigo fazer uma análise boa. Não consigo. Então, sabe o que você faz? Pega o pior horário, o valor, o menor carga possível, você não sabe quando aconteceu, mas pelo menos você garante que o cálculo de capacidade de acomodação que você fez não vai trazer nenhum problema para todo o período analisado, tá bom? Então, você vai para o pior caso, às vezes vai subestimar o cálculo, mas pelo menos você está garantindo que não vai ter nenhum problema. Isso acontece de novo, porque você não tem os dados muito corretos, né? Acho que vem aquele processo, que tipo de dado eu tenho, tá bom? Guilherme, queres fazer a tua pergunta? Era exatamente nessa linha que eu ia perguntar, exatamente nesse ponto de que atualmente o pico no Brasil, particularmente, está às 3 da tarde e junto com isso a energia fotovoltaica também tem o seu pico perto do meio-dia, né? Então, com o gasto de energia se aproximando do meio-dia, junto com a produção elevada de fotovoltaica, e aumenta muito mais o impacto e eu acho a importância desse estudo, né? Dessa Então, análise. deixa eu tentar deixar claro aqui. O que a gente está interessado é numa foto no dia, tá? E a foto é qual é a pior condição possível para o seu alimentador quando você está colocando geração. É você ter muito fluxo reverso, tá? Numa foto. Eu não tô querendo discutir energia aqui, porque a energia você começa a querer balancear as coisas, isso talvez tenha mais importância quando você está fazendo um cálculo de hosting capacity para veículos elétricos, porque lá você tem que ter um tempo para eles carregar e tal. O que eu estou olhando aqui é uma foto. A foto que eu quero buscar eu assumindo que eu tenho minha maior geração, qual que seria a carga naquele momento? E é isso que eu estou estudando, tá bom? Agora, se no meio-dia, por exemplo, que é a máxima do PV, eu tenho 20% de carga, e a minha hora de ponta, por exemplo, que é 80% de carga, é às 3 ou às 7, não importa tanto para mim, porque eu estou olhando a foto do meio-dia. O que acontece em volta não faz tanta diferença. De novo, porque eu estou tentando evitar violações em qualquer momento da minha análise, tá? E não estou envolvendo energia aqui. Para esse estudo básico, energia não precisa ser incluída na análise, tá bom? Faz sentido? Agora, então, resumindo, se é 3 ou 7 ou meia-noite a hora de ponta, não importa tanto, tá? Até se for 3, é melhor para o circuito, porque eu ainda vou estar gerando fotovoltaico e você vai estar consumindo, não tem fluxo reverso, tá? A razão de todos os problemas é o fluxo reverso, que acontece quando você tem muita geração e pouco consumo, tá? Beleza? Eu acho que essas dúvidas foram muito pertinentes, porque elas demonstram, né, a nossa preocupação, para tu ver como a gente tem uma visão passiva do sistema, né? A gente pensa em carga, e não se dá conta que o sistema de distribuição está se tornando ativo, né? E que o grande problema é quando eu tenho essa parte bidirecional, quando vai dar carga para a subestação, sendo que ninguém está consumindo. E aí, o que faz com essa potência, né? Vamos falar em demanda. O que eu faço nesse instante de tempo, né? Como é que fica toda a minha violação quando eu tenho algo que era radial no sentido fonte-carga e agora é carga-fonte, né? Então, a pior situação sempre é o máximo de geração e eu vou tentar verificar, se possível, a carga naquele instante de tempo para não ficar tão conservador, né? Porque quanto mais carga eu tiver no pico de geração, menos conservador é meu estudo de caso. Senão seria 0 carga e o máximo de geração. O que eu, talvez, para deixar mais preciso, tá? O pior momento é quando a diferença entre geração e carga é mínima. Só que aí começa a complicar toda a análise. Então, no hosting capacity, você assume geração máxima e carga em geral mínima, ou você dá uma melhorada ali, dependendo se for fotovoltaico, pegando o mínimo perto do meio do dia. Mas, ó, o ponto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse carinha,
tem tanto fluxo reverso, olha só como minha tensão, a queda de tensão ficou inversa, tá bom? E aqui não, porque a corrente está passando aqui em reverso e ela está alimentando as outras cargas, tá bem? Tá? Você percebe que esse cara aqui não mudou tanto, ó. Esse ramo aqui não mudou, porque a corrente é a mesma alimentando as cargas. Não tem nada se gerando aqui. Tá gerando só nesse, ó. Esse cara que subiu, começou a mandar, ele começou a mandar para cá, para essas cargas, e a corrente que antes vinha da subestação não vem tanto, tá bom? Então, assim, pessoal, essas análises aqui, tá, né, tanto que eu faço, vivo disso, talvez vocês precisam parar um pouco e pensar e fazer sentido isso para vocês, tá? Como eu comentei, você faz a capacidade, o cálculo para diferentes métricas, né? Sobre tensão, subtensão e etc. E você tem vários fatores que impactam esse cálculo. Você impacta se a sua configuração da rede for diferente. A gente, em geral, né, acho que nas redes brasileiras também, tem o que a gente chama de chaves de socorro. Então, às vezes, por exemplo, um alimentador, ele experimentou uma falta, né? Aí você isola aquele bloco, e aí o bloco ajusante você transfere para um outro alimentador. Aí quando você transfere para um outro alimentador, aquele alimentador inicial que você fez o cálculo, ele já não é mais o mesmo. Então, isso muda a capacidade de acomodação de cada lugar do seu alimentador. Por exemplo, regulador de tensão, as configurações dele, como você conecta sua geração. Sua geração que está conectando está com um fator de potência indutivo para tentar diminuir a tensão, por exemplo. Se você olhar agora do ponto de vista de alimentador, em que barra que você coloca sua geração, vai ter um valor de capacidade de acomodação diferente. Eu tinha falado para vocês do exemplo da barra B, que era 1.000. Posso pôr numa barra A, que pode ser 3.000. Posso pôr numa barra C, que pode ser 200. Então, dependendo de onde você coloca essa geração, você vai alterar o valor da capacidade de acomodação. Beleza? Isso é importante e já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, aqui é só um slide para dar essa visão geral. Tem aqui o link aqui do nosso relatório, que é público, tá bom? Vocês podem dar uma lida para pegar mais informações, mas a ideia é mostrar para vocês que a capacidade de acomodação, ela depende de vários fatores, tá? Então, aqui um exemplo. Se você muda a configuração do seu alimentador, por exemplo, o A seria o seu normal, o B seria quando você transfere carga, você vê que você tem 2 valores de capacidade de acomodação. Se você muda o regulador ou como ele está operando, você pode, a partir de cada um, criar 2 outros valores de capacidade de acomodação. Se você ainda coloca como o seu novo gerador que está calculando a capacidade de acomodação, tem então, por exemplo, fator de potência ou não, você consegue criar que a gente chama um range de hosting capacity, tá? Que seria um intervalo que você teria de valores possíveis. E, em geral, para pedidos de conexão em mapas, né, a gente sempre está interessado em calcular o pior possível. Eu sei que, dependendo de vários fatores, esse valor pode mudar, até o valor ao longo do dia, como a gente viu, né, a carga altera bastante, mas a gente está interessado no pior cara possível, tá bom? E aí tem esse intervalo aqui que acontece, tá, ao longo do tempo, mas o B acontece também, esse carinha que acontece, você precisa garantir que ele, nesse momento, você não tem violação, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o resultado de capacidade de acomodação, tá? Então, aqui eu tenho um mapinha de cores, azul, capacidade acima de 3.5, vermelho, meio, ou de meio a 1, tá? Então, por exemplo, isso aqui seria a configuração normal do seu alimentador. Se você muda a configuração dele, em cada lugar aqui, e já eu mostro para vocês numa demonstração, o valor muda, tá? Então, aqui eu tenho resultados centralizados. Para cada barra, eu teria qual que seria a capacidade de acomodação daquela barra. Então, você percebe, nesse caso, perto do início do alimentador, a capacidade é grande, porque a impedância é pequena, o impacto na tensão é pequeno, etc. Se você vai para o final do alimentador, as coisas começam a alterar. Até sobre corrente também. No início do alimentador, os condutores são maiores. No final do alimentador, os condutores são menores. Então, a capacidade desses condutores também limita ali a capacidade de acomodação. Mas o ponto importante aqui se eu vou para uma configuração alternativa,
aquela barra anterior aqui, que aqui tinha mais de 3,5, por exemplo, começa a ter entre 0,5 e 1, tá bom? Então, importante. Ele também muda da forma que a gente considera, por exemplo, nesse caso, o regulador de tensão operando, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Se a gente considera, né, o cálculo a partir de uma situação no que o regulador está no meio da banda, ele fornece aqui esse resultado. Se a gente considera o pior caso possível, que é o regulador estar bem no topo da banda para sobretensão, o resultado muda um pouco. Então, você vê que aqui está vermelho, aqui está laranja, tá? Se você considerar esse novo alimentador que você está... Desculpa, esse novo gerador que você está colocando no alimentador... Desculpa, se você considerar o novo sem o existente, tá? Então, teria um existente aqui, mas a gente não está considerando. Esse seria a capacidade de acomodação. Se você agora considera o existente, calcula o novo gerador com o existente, como eu mostrei para vocês, que saiu de 3 para 2,250, você limita bastante aqui a capacidade de acomodação, beleza? Ô, Paulo, um fator mais... Pode perguntar. Esses gráficos tu fez no Open? Não, são todos do Drive, da nossa ferramenta. Ah, tá, eu não conhecia essa... Drive é uma ferramenta, não conheço essa ferramenta. Ela é só para os nossos membros, né? Ela não é aberta igual o OpenDSS. Mas dá para fazer esses gráficos tranquilo, assim, no OpenDSS. Ficou muito legal. Eu acho que seria até abril, acho que o pessoal consegue fazer, tá? Só deixando a dica. Ó. Então, e acho que o fator mais importante, pessoal, é a carga. A carga varia, tá? Ao longo do ano. E como vocês viram, dependendo de como você define a carga, você vai mudar bastante ali o seu resultado, tá bom? E outro fator importante, né, como acho que o Gilberto tinha perguntado, né, quando a gente vai fazer ali, informar qual que é a capacidade de acomodação, a gente vai sempre olhar para o menor valor possível, né? Se eu, por exemplo, fizesse aqui o cálculo de capacidade de acomodação para todo o período, não só olhando uma foto, mas para todo o período, você poderia verificar que ao longo do tempo, a métrica que limita a capacidade de acomodação muda. Em algumas horas do ano, o termo é o maior problema. Em algumas outras horas, é a tensão. Só que aqui você teria quem? Você teria o mínimo sempre dos dois. Se você tivesse esse mapa de poder controlar o seu equipamento ao longo do ano, tá? Mas no nosso caso básico posso fazer esse tipo de gráfico, mas eu vou sempre olhar para o pior caso, tá? Eu olharia aqui nesse caso, por exemplo, a capacidade é 0,6, mesmo às vezes, para termo, eu tendo mais de 1, tá bom? Mas eu olho aqui para 0,5. A gente está criando novas ferramentas que consiga, talvez, capturar esse aspecto do tempo dentro do nosso cálculo para conexão de veículos elétricos, talvez baterias, coisas nesse sentido, que aí começa a envolver tempo, energia, potência, tá? E é isso. O ponto mais importante é que existe vários fatores influenciam esse resultado. Tomara que eu tenha passado para vocês de uma forma clara. E isso impacta ali na metodologia e como os resultados são criados, tá? Eu teria mais alguns slides aqui, mas eu vou deixar para vocês qual a história da evolução, tá? Que eu prefiro passar aqui a demonstração. Então, tem aqui uma evolução na indústria elétrica do que seria o cálculo da capacidade de acomodação. E aí eu vou deixar no final para vocês os relatórios que vocês podem dar uma olhada. E a nossa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, mesmo ela não sendo pública, acho que vai dar uma ideia para vocês do que vocês podem fazer até abril, tá? Ela é uma ferramenta que tenta ter uma análise eficiente, ela não faz full de potência em todas as métricas. Tem métricas que você consegue fazer uma continha de padeiro e achar um valor muito bom para a capacidade de acomodação, tá? Enfim, tem todo um detalhamento por trás disso. Você pode aplicar, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que eu quero... Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero passar para vocês são os links dos nossos relatórios, tá bom? Tem aqui uma playlist com OpenDSS que eu mostro para vocês o impacto e esse processo de alterar o tamanho da GD e o tamanho, verificando sobre tensão e sobre
carga, tá? Tem minha dissertação de mestrado, que fala bastante do impacto ali, bem do ponto de vista matemático, tá? Talvez seja uma coisa que vocês consigam ganhar uma noção. Teria que também, deixa eu marcar que eu vou mandar. Tem um código pronto já em Python que faz capacidade de acomodação, tá? E tá livre, vocês podem pegar para começar a usar ele, tá? Alguma pergunta antes que eu faça aqui uma demonstração? Para talvez, acho que vale mais a pena, tá, pessoal? Ver acontecendo as coisas e a gente discutir ali melhor. Acho que o pessoal está curioso para ver a demonstração. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. De novo, é uma ferramenta não é livre, tá? É para os nossos membros. Mas acho que é bem legal porque vai dar para vocês uma ideia interessante. Deixa eu só fechar esse cara. Então, aqui eu tenho a ferramenta, tá? Eu vou usar o cálculo da capacidade de acomodação. Eu vou só mudar algumas coisinhas aqui, que eu acho que as configurações não importam tanto. Deixa eu fechar esse cara. Beleza. Vou pegar esse cara. Estou rodando. Que rede tu tá usando, Paulo, para fazer aquela rede que tu mostrou ali? É alguma padrão ou não? A rede que eu mostrei aqui é o próprio software, né? Que a gente tem um código que ele faz pra gente. Eu vou começar agora a mostrar alguns plots, tá? Ó, eu ploto aqui na tela. Esse seria, então, o meu alimentador 105, tá? 105 barras. E aí a gente tem um código em Python lá dentro que faz toda essa visualização e plota aqui pra gente, tá? Então, o que eu estava fazendo basicamente na apresentação é copiando esses caras e colocando na apresentação, tá? Coisas importantes que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente faz capacidade de acomodação barra, de forma independente, a gente calcula a capacidade de acomodação para cada barra, tá bom? Então, aqui, se você pegar, essa barra aqui tem 0,47, essa barra tem 0,8, a capacidade de acomodação não é a soma das duas, tá bom? Para cada barra, aquele é o valor. E quando você coloca aquele valor para geração naquela barra, você tem que rodar novamente o Hosting para verificar se você ainda tem capacidade sobrando, tá bom? Ele vai se tornar uma geração existente. Aí você precisa calcular de novo, tudo bem? Então, aqui o primeiro ponto interessante que eu quero mostrar para vocês é, dependendo da localidade, deixa eu até pegar uma métrica melhor aqui, porque ela tá... Deixa eu fazer... Verdade, isso. Então, eu escolhi aqui desvio de tensão, tá? Então, olha só, interessante que dependendo da localidade que você escolhe, do ponto do seu sistema, a capacidade varia bastante. No início do alimentador, para essa métrica, eu tenho 10 megawatts. Para o final, eu tenho 1.4. Aqui, eu tenho 0,4. Aqui, eu tenho 1.4. Então, selecionar onde colocar no seu alimentador importa muito, tá? Para definir a capacidade que você tem para isso, tá? Acho que é o primeiro ponto importante aqui. O segundo ponto importante é, se eu adiciono uma nova métrica, por exemplo, sobre tensão, desculpa, estou fazendo besteira, tá? Sobre corrente, adicionei sobre corrente, uma nova métrica. Se eu clico, por exemplo, nessa barra, antes ela me dava 5.9, se eu olhar para desvio de tensão era 5.9. Agora que eu adicionei uma nova métrica, a minha capacidade vai para o mínimo das duas, que é 4.3. Ou seja, nessa minha barra, minha capacidade agora é 4.3 e a métrica que limita é a sobrecorrente. Se eu vou para o fundo do alimentador, no final é 1.5, só que é desvio de tensão, não é termo. Termo teria 4.1. Ou seja, o mapinha está mostrando para mim o mínimo entre as duas métricas que eu selecionei, tá? Bem importante isso. Dois pontos que eu queria mostrar era esse. Um outro ponto importante que é legal de se comentar, para planejamento, você não faz, em geral, o cálculo da capacidade de acomodação para cada barra individual. Você tem várias formas de se fazer, mas uma forma seria o seguinte, ó, eu tenho um alimentador, eu não sei aonde diversos geradores vão entrar
né? Por exemplo, sistemas fotovoltaicos rooftop, de telhado de casa. Eu não sei quantos vão vir, eu estou planejando minha rede para aqui 2 anos. O que eu faço? Vamos assumir que eu vou ter PVs, né, no telhado de todas as cargas, por exemplo. Isso é uma forma de você definir quais são os locais, ao mesmo tempo que você vai considerar a geração. Você considera essa alocação de PV, e aí você incrementa todos os PVs de uma forma, tem várias formas de se fazer, mas você incrementa e você encontra qual seria a capacidade de acomodação para aquela alocação que você fez. Aí, a nossa ferramenta já faz isso, tá? O que você tem é um resultado para o alimentador inteiro, não é mais para um lugar. Você está dizendo, aquele alimentador A, quando eu fiz um estudo de planejamento, por exemplo, que eu não sei aonde entraria diversas GDs, né? A gente atribuiu de alguma forma, daí tem várias formas de fazer isso, várias formas de incrementar, mas a gente definiu isso, incrementou de uma forma que faz sentido, e a gente define, então, que meu alimentador, nesse caso, ele tem um limite ele tem uma capacidade de acomodação de 2,9 devido a desvio de tensão, por exemplo. Aonde? Espalhado no meu alimentador, tá? Isso, pelo menos, dá uma indicação para a gente. É preciso? Não. Mas, pelo menos, dá uma indicação muito boa quando você tem 1.000 alimentadores, a distribuidora tem 1.000 alimentadores, ela quer decidir, por exemplo, quais são 5 ou 10% de alimentadores que ela precisa dar uma melhor verificada ou estudar com mais detalhes a capacidade de acomodação, tá bom?